Se encontra em Jonas. Glória a Deus, aleluia. Meu irmão Moisés falou, né? Eu não sou pregadora. Mas eu aprendi uma coisa, que a gente nunca deve dizer não a Deus, né? Se Deus nos deu a oportunidade para que a gente venha falar, né, da palavra dele. Porque talvez tenha alguém que está precisando, né? E Deus quer nos usar sobre essa terra, amém? Amém. Jonas, capítulo 3, versículo 1. Amém? E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia e pregava, dizendo: Ainda 40 dias e Nínive era destruída. E os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Essa palavra chegou também ao rei de Nínive. Então ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de saco e se assentou sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, prove coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos. Clamem fortemente a Deus. Convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que é nas suas mãos. Quem sabe se voltar Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. Então Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado, lhes faria e não fez. Amém? Os irmãos para tomar assim. Essa palavra, né, que o Senhor colocou em meu coração, que fala sobre Jonas, que o Senhor, né, mandou Jonas ir para um lado e ele foi para o outro, né? E sobre isso Jonas sofreu uma consequência, né? Todos conhecem a história, onde veio um grande vento, né, sobre o mar, onde Jonas tinha, né, pegado o navio que era para ele para um lado e ele foi para o outro, né? E ali no ventre daquele peixe, né, Jonas falou com Deus, né? E se arrependeu de não ter ouvido a voz do Senhor, de não ter feito a vontade de Deus, né? E o Senhor, né, como é misericordioso, e tinha um propósito, um plano na vida de Jonas, né? Porque era através de Jonas que Deus queria converter uma cidade inteira, né? E ali, então, o Senhor olhou para Jonas, né? Teve de misericórdia e deu uma segunda chance a ele para fazer o querer dele, né, a vontade. E aí, então, o peixe, né? A gente não sabe que tipo de peixe, não sabemos que é um peixe grande. Ali ele foi, né, vomitado, então, Jonas, numa praia seca, aonde o Senhor mandou Jonas ir. Né? Foi através de um vento, através, cremos, né, que nos dias de hoje, através de uma prova, através, né, de algo tremendo que acontece na nossa vida, uma direção que a gente toma por impulso, né, que não é para a gente fazer, né, algo que não é para a gente fazer, e o Senhor acaba colocando uma prova, algo sobre nossa vida para que possamos fazer aquilo que Ele nos ordenou, né? Às vezes a gente quer fugir do chamado, né, do Senhor, mas o Senhor fala: não, vem cá, porque é tu que eu quero usar, é tu que eu quero, né, usar para salvar uma vida que lá está, né, perdida, né? E ali então Jonas, né, não queria que aquele povo fosse salvo, porque era um povo, né, muito maldoso, né? Era um povo que muitos temiam, né? E Jonas não queria, né, a misericórdia do Senhor, porque sabia que se ele fosse pregar a palavra do Senhor naquela cidade, eles poderiam se arrepender, né? E o Senhor poderia sim dar uma chance a eles, né? Porque o nosso Deus é bom todo o tempo. E assim aconteceu. Por mais que a palavra que Jonas pregou foi dura, né? O Senhor tocou no coração daqueles homens, daquelas mulheres, né? Do menor ao maior, não importa a idade, né? O Senhor teve de misericórdia sim, porque eles abriram o coração verdadeiramente a Deus, né? Eles ouviram a voz do Senhor, né? E ali o Senhor teve de misericórdia, né, com aquele povo. Amém? Eu destaquei algumas coisas aqui, né, sobre essa palavra, né?
que diz, né, sobre a obediência, né? Que desobedecer a Deus traz consequências, como eu falei, né? Mas Ele sempre nos oferece novas chances, novas oportunidades, né? O Senhor está sempre, né, nos dando chances de fazer aquilo que Ele tem para conosco, porque o Senhor quer que um dia a gente seja ao lado dele, lá no céu, né? O Senhor não quer que a gente pereça sobre essa terra, né? A palavra do Senhor também diz sobre a misericórdia, né? Porque ali Deus mostra muita compaixão, né? E Ele deseja a salvação de todos, não importa, né, quem seja. O Senhor não ama somente a nós que estamos aqui, o Senhor não quer salvar somente nós que estamos aqui. O Senhor quer salvar aqueles que estão lá na rua, né, que estão no vício, aqueles, né, que estão lá no mais profundo lamaçal do pecado, né. O Senhor ama eles, e o Senhor quer usar aqueles que estão na casa do Senhor para que possa levantar, né, e resgatar essas almas, essas vidas. Amém? Também vimos, né, sobre a responsabilidade, né, que devemos cumprir o nosso dever espiritual, mesmo quando a gente não tem ânimo, né, mesmo quando muitas vezes a gente está desanimado na casa do Pai, a gente tem o dever sim de cumprir, né, a responsabilidade, a gente tem o dever de cumprir aquilo que o Senhor colocou sobre as nossas mãos, mesmo que esteja se arrastando, nós devemos fazer sim, né, para que as consequências não venham. Amém? Também fala, né, sobre, que nem eu falei, o amor universal, né, que Deus, Ele se preocupa com todos, né, que Deus, que nem eu falei, que Deus não quer somente a gente aqui, mas quer que o mundo seja salvo. Também fala, né, sobre a humildade, que devemos, né, reconhecer as nossas falhas, que quando a gente erra, a gente peca, a gente tem que ir diante da presença do Senhor, e temos que chorar sim, devemos arrepender sim, de tudo, né, aquilo que não tem agradado ao Senhor, né? Devemos, né, reconhecer que somos humanos, somos fracos, somos falhos, e devemos falar, por mais que o Senhor já saiba, né, nós devemos falar, né, sobre os nossos pecados para o Senhor, porque Ele quer ouvir, né, Ele quer ouvir sobre nossas falhas, né, Ele sabe, mas Ele quer ouvir da gente, amém? E, né, e também devemos, né, sempre buscar, né, a orientação de Deus. Tudo que devemos fazer, devemos orar e pedir a direção de Deus, para que lá na frente, né, a gente não possa nos frustrar muitas vezes, porque muitas vezes a gente quer fazer a nossa vontade e não busca, né, a orientação do nosso Senhor, né, e aqui também essa palavra nos fala que devemos, né, orar, pedir orientação ao Senhor, devemos ter essa humildade, porque só o Senhor, né, tem que tomar conta da nossa vida, a gente tem que viver no Senhor. Amém? Aleluia, Deus. E Jonas foi chamado por Deus para pegar, né? Como eu falei, e ele fugiu. Ele não quis, né, fazer aquilo que o Senhor ordenou, mas mesmo ele não querendo, é assim com a gente, né? Muitas vezes a gente mesmo não querendo fazer, o Senhor age, né, para que a gente venha fazer aquilo que Ele quer. Porque a gente tem propósito sobre nossas vidas, né? A gente, por mais que a gente queira fugir, uma hora chega, né? Uma hora a vontade do Senhor sobre nossas vidas vem. Amém? É essa palavra que eu tenho para deixar para a igreja, né? São poucas palavras, mas é que eu falei por eu não sou pregadora. Mas eu também não vou querer dizer não a Deus. Né? Tudo que o Senhor vem colocar nas minhas mãos eu quero fazer, por mais que seja assim com vergonha, o pessoal Deus sabe como está no meu coração. Mas eu não vou dizer não para Deus. Porque imagina, né, naquele dia o Senhor vir e falar, não, filha, eu não te conheço. Tu não quis fazer a minha obra na terra. Eu precisei de ti para levar a minha palavra, para ganhar vidas, e tu disse não para mim. Né? Então, o que tu queres aqui? Eu não quero. Eu quero fazer aquilo que o Senhor colocar em minhas mãos. Por mais que eu não sei, eu peço, né, que o Senhor venha me capacitar, me orientar, para que eu venha fazer aquilo que não agrada a Ele. Amém? Essa palavra eu quero deixar para a igreja e agradecer a minha oportunidade. Agradeço, irmão, por confiar em mim. Né? Obrigado, glória a Deus. Vamos uma palavra objetiva, né, que é a palavra de Jonas, que Deus deu uma mensagem para ele, certo? Eu fico feliz pela palavra que a irmã trouxe, porque é bem o que às vezes a gente precisa trabalhar. A gente recebe uma palavra, mas a gente quer escolher para quem a gente vai entregar a mensagem. Porque às vezes para quem a gente entrega, a gente não quer entregar ou não gostaria, ou não dá
Uma das coisas que eu noto, por exemplo, assim, muitas pessoas que dizem assim, ninguém vai lá na minha congregação, né? Mas ele não convida os irmãos para ir lá. É que nem aquela coisa assim, irmão, quando é que o senhor vai vir aqui trazer uma palavra para nós? É hipocrisia, por quê? Porque, quando é que vai trazer? Se a pessoa tem que ser convidada. Então, isso foi uma coisa que eu sempre cuidei. E nós que estamos aqui em poucos, nós também, isso é maravilhoso, por quê? Porque é nós que estamos aqui perseverando, sempre orando, sempre as irmãs estão intercedendo. Então, glória a Deus pela vida de vocês que estão aqui. Está entendendo? Porque nós que hoje viemos aqui para ouvir essa palavra, que a mensagem está na tua vida, mas e aí ele estava com a mensagem, só foi com a direção errada, mas a mensagem não saiu da vida dele. Ele foi para o ventre do peixe, foi lá no fundo do mar, mas a mensagem não saiu da vida dele. Às vezes a gente tem que ser cuspido em alguns lugares por Deus, porque por nós a gente não ia. Por causa do nosso orgulho, da nossa vaidade. Então eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um. Esse homem está aqui hoje, esse homem amado, irmão presbítero Fernando. Ele está sempre nos recebendo na sede. Daí quando ele chegou, eu disse, hoje eu vou ter a honra de te receber. Glória a Deus. Está entendendo? Por quê? Porque é uma pessoa que está ali há anos servindo. Então, meus irmãos, é isso que eu falo, né? Poderia ter muitas pessoas aqui, poderiam, mas não estão. Por quê? Porque a mensagem é para nós. A mensagem está em nós, a mensagem está com nós. Às vezes nós desmerecemos da mensagem ou desmerecemos de para quem temos que entregar. Porque Jonas queria que aquele povo perecesse mesmo. Essa é a verdade. E às vezes a gente quer escolher, mas essa é a mensagem que a irmã Mirelle trouxe. A palavra está em nós, a mensagem está em nós. Deus colocou. Mesmo que tu fuja, a mensagem permanece com você. Glória a Deus. Essa mensagem é tão poderosa que ela fez levantar uma grande tempestade, né? E os homens ali, né, com medo da morte, e eles acham Jonas. E o Jonas é atirado no mar, um grande peixe vem igual a Jonas. Eu acho engraçado quando, não sei se eu não quero repregar o que não pregou, mas Deus vai falando. Você já notou que quando Jonas diz não, aí diz assim, Jonas diz, eu não vou à grande cidade, sim ou não? Era a grande cidade chamada Nínive, é assim que diz o texto, sim ou não? Aí Jonas vai para outro lugar. Aí diz que se levantou um grande temporal, sim ou não? E aí pegaram Jonas e atiraram no mar e veio um grande peixe. Você já notou que depois que Jonas disse não, só levantou coisa grande? Tu sabe por que depois que Jonas disse não, só levantou-se coisas grandes? Para mostrar a pequenez do nosso orgulho. A pequenez da nossa... A gente é assim, olha, irmão. Que um grande peixe nos engole, uma grande tempestade nos engole, e Jonas profetizou, aí veio um bichinho assim, matou a borboleta e ele ficou bravo com Deus. Então, meus irmãos, depois que Jonas disse não, só levantou coisas grandes para mostrar às vezes a pequenez do nosso orgulho, da nossa vaidade. Então, eu fico feliz por essa palavra, Deus continue abençoando a sua vida. Estou muito feliz. Vai ser a primeira. Se prepare que em nome de Jesus vai vir outros.